há quase 10 anos atrás você falou, se eu voltar ao passado me dói muito e por isso sempre que posso, fujo dele. Você continua pensando assim? Sim, eu não gosto, não tem sim, porque não tem por que ficar pensando no passado. Por quê? O passado já passou, né? Sim. Tá entendendo? As boas coisas do passado, tudo bem. Agora há tanto sofrimento, há tantos amigos que eu perdi, há tanta coisa que me dói muito. Eu prefiro não ficar pensando nisso, porque não adianta de nada. Não adianta, o que adianta pensar no passado? Não adianta alguma coisa? Você só pensa no passado para corrigir os seus erros, tudo bem. Agora, ficar curtindo o sofrimento não é a minha. Eu quero tudo menos sofrimento. Ribamar é um nome comum, quase todo mundo se chama lá José de Ribamar por causa de um santo padroeiro da cidade, que é São José de Ribamar. Então, todo mundo, uma grande parte das pessoas se chama José de Ribamar. Quando eu comecei a escrever, com meus 15, 16 anos, eu assinava Ribamar Ferreira, porque o meu nome é José de Ribamar Ferreira, certo? Aí, um outro poeta se chamava Ribamar Pereira. Ele era muito ruim e saiu um poema dele com o meu nome. Em vez de sair Ribamar Pereira, saiu o meu nome, Ribamar Ferreira. Aí eu resolvi mudar de nome. Então peguei o Ferreira do meu pai e o Goulart de minha mãe e fiz Ferreira Goulart. E mudei a grafia do Goulart para evitar que apareça alguém com um nome igual também, para não criar mais confusão. Escrever crônica, escrever qualquer coisa, você escreve normalmente, desde que você tenha um assunto, tenha um tema. Agora, a poesia, no meu caso, nasce do espanto, nasce de alguma situação que me surpreende, que me revela um lado novo da realidade e é o que me faz escrever. O senhor é escritor, consagrado. Se eu não tivesse sido escritor, você pensou em ser alguma outra coisa? Não. Você não vislumbrou nenhuma outra possibilidade? Eu gosto para você que eu não pensei nem em ser escritor. Eu não planejo a minha vida. Eu entrei para a literatura porque eu, garoto, percebi que eu tinha um certo jeito para escrever. Mas eu nunca imaginei fazer carreira, virar grande escritor, eu nunca pensei nisso. E até hoje a minha vida não é planejada. Meu sonho é morrer dormindo, que nem a minha falecida esposa, a Tereza. Ela, antes de almoçar, foi tomar o seu banho, vestiu o roupão, se deitou na cama para descansar e não acordou mais. Isso aí é também desse mesmo jeito, serenidade. É genial. É genial, porque eu costumo dizer, o problema não é de quem morre, é de quem fica. Porque o cara que morre acabou tudo. Não tem problema. Você não tem medo da morte? Não, absolutamente. Morte é boa. Morte é boa? É. Eu amo a vida e tanto quanto possível quero dar alegria para as pessoas. Eu acho que uma das funções da poesia e da arte é dar alegria às pessoas. Esse negócio do cara falar que o poeta sofre, bom, que sofre, não é mentira. O poeta não sofre. Quando o cara escreve a poesia, ele está transformando o sofrimento em alegria. Não sofre para escrever, não. Ele pode ter dificuldade de escrever, mas aquilo é um prazer. A própria dificuldade é um prazer. Porque ele está fazendo uma coisa que ele ama fazer, e quando ficar pronto, aquilo ali é uma alegria para o outro que vai ler. Então, eu digo, a poesia e a arte é uma alquimia que transforma sofrimento em felicidade. É isso que é, não é sofrimento. O cara escreve para os outros sofrer, tá maluco. Quem é que vai escrever para provocar sofrimento dos outros? Quem fizer isso está pirado. Quando o Van Gogh pinta aqueles girassóis, ele está dando uma alegria, inclusive acrescenta ao mundo alguma coisa que não havia. A Noite Estrelada do Van Gogh só existe no quadro dele. Aquela noite estrelada só existe no quadro dele. Ele acrescentou aos bilhões de noites mais uma que só existe na tela que ele pintou. Assim como Drummond, num poema determinado, ele acrescenta à vida humana
uma beleza, uma alegria, que foi ele que inventou ali. Entendeu? Então essa é a função da arte. A arte não retrata a vida, a arte inventa a vida. Eu escrevo porque eu tenho prazer de manifestar uma coisa que eu descobri. Agora, isso resulta em enriquecer a vida do outro. Não é à toa que o cara ama, há pessoas que amam a poesia, há pessoas que amam a música, que encontram a beleza da vida nas músicas de Mozart, de Bach, porque assim a vida é enriquecida pela arte. Eu fazia colagem normal, agora eu faço colagem em relevo. Isso aqui é uma invenção minha. Legal. É uma invenção, não existe isso. Colagem em relevo não existe. Bacana. Lembra um pouco o suprematismo, né? O Malevich. Não tem nada a ver. Você não só usa as formas, né? Você que não tem nada a ver. Não, o problema não é a forma geométrica, sempre se usou. Mondrian usou, os concretistas usaram, não tem problema. É que é uma colagem em relevo, mostrando o avesso do papel. Certo. É a revelação do avesso. Colagem era tudo, sempre foi colagem, como Matisse fez, como Picasso, é tudo bidimensional. Colagem tridimensional foi uma invenção pelo acaso, porque eu fui fazer um negócio para fazer uma colagem na mão e revelou o avesso do papel. E aí eu comecei a fazer. Aí chegou um amigo meu que é marchand de tableau, olhou e falou assim, vamos expor isso. Eu falei, cara, eu não vou expor porra nenhuma. Eu não sou artista. Não, vamos. A verdade é a seguinte, fizeram a exposição em São Paulo, na Galeria Dan, vendeu tudo. As pessoas adoram, porque, claro, ninguém quer urubu, vai comprar urubu. A gaiola, né? Urubu, agora, uma coisa bonita, o cara compra. Então, esse eu faço em papel, mas aí passar a fazer em metal, é metal, mas você olha, parece papel. Parece. Então, foi vendido, vendeu, depois chegou no Rio e vendeu tudo. Porque as pessoas adoram, porque é bonito. E eu faço com prazer. Né? Como eu disse, a arte é para alegrar as pessoas, dar felicidade às pessoas, não é para torturar as pessoas. Eu confesso a você que eu não tenho um escritor de cabeceira. Eu nunca fui assim, o cara que é ligado a um único escritor. Ao longo da vida eu fui descobrindo escritores, poetas, romancistas. Houve um período que eu lia muito o William Faulkner, que era o romancista da minha preferência. Houve um período que o meu escritor predileto era Machado de Assis. Outra época era Drummond, era Rimbaud, era Mallarmé. Então foi assim ao longo da vida. O Eliot, nós mencionamos bastante. Eliot. O Hilke também, né? Hilke também, que eu cheguei até a fazer traduções e tal. O Jorge Luiz Borges, que é um grande escritor. Não, eu uso internet, mas uso para mandar meu artigo para a Folha, para mandar mensagem para amigos, mas não sou fanático de internet, não passo 24 horas por dia internet. Não. Todo mundo tem o direito de se expressar e de usar a internet para dizer o que quer. E isso é o direito de todo mundo. Fala certo, fala errado, isso é um direito de todo mundo. Agora, não é por isso que o cara vira escritor, não é porque ele tem possibilidade de escrever na internet que ele vira escritor. Escritor é uma coisa que o cara nasce, ele nasce escritor, quer dizer, nasce com o talento que pode torná-lo escritor. Se ele não tiver esse talento, ele não vai ser escritor, ele pode ser outra coisa, pode ser um pintor, pode ser um técnico, pode ser um jogador de futebol, mas o cara nasce, no meu entender, com determinadas qualidades que tornam possível a ele ser uma coisa ou ser outra. Inclusive ele nasce ladrão também, né? Você acha que a gente vive uma crise na literatura, assim? Não acho. As vanguardas foram fenômenos da época moderna, do final do século XIX, basicamente do século XX. E enriqueceu a literatura, enriqueceu especialmente a poesia, a pintura, a música. Foi uma coisa positiva.
Hoje tem menos movimentos de vanguarda, porque as vanguardas também se esgotaram, mas elas criaram caminhos outros para essas diferentes artes, não é isso? Eu fui um poeta de vanguarda, quer dizer, fui um dos fundadores da poesia concreta e depois do movimento neoconcreto, mas depois essa experiência se esgotou. Então eu vi que não tinha sentido eu continuar a fazer coisas que já não tinham mais novidade real, criatividade real, não tinha. Então a minha poesia foi mudando e hoje tem as características que tem hoje. Não se trata de vanguarda, quer dizer, e mesmo as vanguardas estão superadas. Na poesia, então, nem se fala. Eu, durante algum tempo, fiz poesia participante, poesia, e fui também, ao mesmo tempo, descobrindo que era necessário, mesmo fazendo poesia participante, se preocupar com a qualidade poética do que você fazia. Não basta fazer política bem intencionada, poesia bem intencionada para ser boa poesia. Pode ser bem intencionada e ser poesia ruim, né? Então, antes de qualquer coisa, a poesia política tem que ser poesia boa, depois política. Assim toda a arte. O teatro tem que ser, antes de mais nada, teatro. E depois teatro engajado. Se ele for teatro ruim, não adianta de nada ser engajado. Marx tinha uma visão equivocada do que pode ser uma sociedade justa. Ele eliminou da sociedade socialista a iniciativa privada, que é o motor da riqueza. Sem a iniciativa individual não existe o desenvolvimento econômico. Todo mundo sabe disso. A força do capitalismo está exatamente nisso. Outro dia fizeram uma enquete aqui no Brasil, 42 milhões de pessoas diziam que queriam ser empresários. Agora você imagina a União Soviética, com a população que tinha, com um regime que proibia a pessoa de ser empresário. Devia ter uns 60 milhões querendo ser empresário e não podendo ser porque o governo o impedia. O que é uma maluquice, porque você vai impedir exatamente que atue no país o motor criador de riqueza. Então, ele bota 6 burocratas para orientar a economia, burocrata que não entendia nada de economia, quer dizer, tinha que fracassar, né? Então fracassou por isso, apesar das boas intenções. Tem uma suposta vanguarda aí que se chama arte contemporânea, que é uma piada, né? Não existe, quer dizer, o cara botar o urubu numa gaiola e tem que ser arte. Eu ficaria muito feliz se as pessoas continuassem a ler o que eu escrevi, o que eu escrevo. Eu ficaria muito feliz agora. Imortalidade não existe, não existe. E nem as pessoas que estão na academia acham que são imortais, não existe. O clima da academia é muito diferente do que as pessoas pensam. As pessoas são muito cordiais, muito à vontade, inclusive tem senso de humor, não é aquela coisa daquele fardão que dá a impressão que o cara é imperador, mas não é, ninguém pensa isso. É um ambiente muito bom, muito cordial, e eu fiquei muito contente de entrar para a academia e conviver com o pessoal lá.